Amados irmãos, gostaria de compartilhar com vocês a mensagem da semana 3, de quinta-feira, do Alimento Diário. Nela nós temos o versículo-chave que é Hebreus capítulo 2, versículo 10. A partir de então a gente começa a ver o plano macroeconômico de Deus e o plano microeconômico de Deus, sendo o plano macroeconômico de Deus a salvação do homem, a salvação de todos os homens, de toda a terra, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também temos a salvação microeconômica, que é a própria dispensação de Deus no homem, para dentro do homem, de forma individual, cada um buscando e assim desfrutando de Deus e Deus se dispensando para dentro do homem cada vez mais. A partir disso, irmão, nós vemos que Deus ele nos leva à glorificação. Ele nos leva a ser glorificado, como Jesus foi glorificado. O nosso querido Senhor Jesus, o autor da consumação da nossa fé, ele foi o primeiro a ser glorificado, porque ele veio nesse corpo de homem, morreu na cruz, sofreu todos os sofrimentos desta terra, passou por toda situação de tentação, mas não foi pecado. E nisso nós conseguimos ouvir em Hebreus capítulo 1, versículo 5, que Deus falava que esse é o filho dele e hoje ele tinha gerado esse filho. Filho de Deus, o autor da salvação. Ora, bem sabemos que temos autores de várias coisas na vida, bem como de livros, bem como de coisas fabricadas, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o autor da salvação. Isso é motivo de muita alegria para se comemorar, porque nós temos um exemplo para caminhar, né? A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E na Bíblia deixa bem claro que a única pessoa em que Deus glorificou foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em Marcos, no capítulo 1, versículo 1, fala o princípio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, nós não damos glória a nenhuma outra pessoa, a nenhuma outra coisa, somente ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que merece e que é digno disso, né? Porque pelas situações que passou, o único sangue que é oferecido a Deus como sacrifício vivo é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é o autor, irmãos, o autor da nossa fé. Nós temos muita alegria, muita glória nisso e como nosso Senhor Jesus Cristo também passou, é muito provável que alguma coisa a gente também passe, né? Para que Deus se aperfeiçoe em nós. Porque a perfeição, ela vem por essa maturidade que a gente passa de cada situação da vida. Mas, graças a Deus, que nós temos Cristo, que está à destra de Deus, nos intercedendo diante do Pai, para que hoje a gente possa estar recebendo também essa intercessão direta do Pai. Olha, antes nós tínhamos muito medo da morte, agora já não temos mais medo da morte, porque Cristo foi ressuscitado por Deus. A marca de Deus que foi aceito todos os sacrifícios foi a ressuscitação de Cristo e colocar ele à destra de Deus. Então, com esta confirmação da promessa de Deus, que em Cristo Jesus nós podemos chegar ao Pai, nós ficamos muito felizes, porque uma das coisas que nos atormenta muito é a morte. E como agora sabemos que nós podemos vencer a morte em Cristo Jesus, isso nos dá muita tranquilidade para sabermos que nós não morreremos mais. E sim, se porventura, antes do Senhor Jesus Cristo voltar, nós apenas dormiremos e aguardaremos o momento em que Deus vai nos ressuscitar para assim podermos ser glorificados também, porque o Senhor Jesus Cristo não pede que a gente passe por todas as situações que o próprio Cristo passou, porque nenhum de nós consegue passar sem pecar. Mas Cristo Jesus diz que aquele que crê nele terá a vida eterna.
Então o Senhor Jesus diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então guarda o que tu tens, guarda esta fé que você tem em Deus, para que naquele dia o Senhor nos ressuscite e assim a gente também possa receber a nossa coroa. Todos nós somos criados para ser glorificados. Ora, Deus, Cristo Jesus, foi feito menor do que anjos, mas somente no corpo. E nós também somos menor que os anjos somente em questão do nosso corpo, mas nós fomos feitos para dominar a terra. Os anjos não foi feito para dominar a terra. Deus em Gênesis determinou que nós dominemos a terra. E agora, a partir dessa natureza de Cristo em nós, nos faz nova criatura em Cristo Jesus. Somos novas criaturas diante de Deus por causa da constituição de vida que tem dentro de nós. Essa natureza também nos fará mais que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque tem um elemento de Deus, a própria vida divina no nosso espírito, juntamente com o Espírito de Deus, que é o Consolador deixado por Cristo Jesus aqui na terra. Aleluia! Quão grão de salvação, que não temos mais medo da morte. Hoje nós podemos glorificar a Cristo Jesus com muita fé e amor no coração. Jesus é o Senhor.